Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim especial, agora para a gente falar principalmente dos fertilizantes nitrogenados e mais do que isso, como o produtor pode fazer para aproveitar, ter o melhor aproveitamento possível desses fertilizantes na sua lavoura. Aliás, você sabia que você pode estar perdendo dinheiro se você não entender de fato o que acontece nesse processo de transformação, principalmente do nitrogênio? Para nos ajudar a entender todo esse processo, a gente convidou o Antônio Carlos Papes. O Antônio Carlos Papes é diretor da Koch Agronomic Service. Ela tem a tecnologia, uma tecnologia nova que a gente vai falar ao longo da nossa conversa aqui, que está sendo utilizada nos fertilizantes, principalmente nos fertilizantes nitrogenados, e a gente vai detalhar para vocês como que essa nova tecnologia te ajuda a não perder dinheiro. Papes, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Estou falando da utilização, né, Papes, da ureia principalmente, né, no campo, e que o produtor nem sempre se atenta para um problema de transformação desse fertilizante em elemento suficiente para fazer uma nutrição saudável para a planta, Papes, é isso? Como é que funciona essa situação? Exatamente. Primeiramente, bom dia a você, Alex, ao Notícias Agrícolas e a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. E a ureia é o fertilizante mais utilizado no mundo e também no Brasil como fonte de nitrogênio. Mas é importante a gente saber que a ureia ela não é absorvida pela raiz das plantas, ela é aplicada no solo, mas antes dela ser absorvida, a ureia precisa se transformar em outras formas de nitrogênio, que essas sim podem ser absorvidas pelas raízes das plantas. Então, nesse processo, acontece uma reação da ureia com a água e na presença de uma enzima, de uma substância que se chama urease. Bom, a água não precisa ser adicionada no solo, a própria umidade natural do solo já é o suficiente para que promova essa conversão, e a gente não precisa adicionar a urease ao solo, porque a natureza já se encarrega disso. Os micro-organismos do solo e também as próprias plantas, elas produzem a urease e excretam essa urease no solo. Então, ela já está lá no solo. De modo que quando que a ureia cai ali no solo, entra em contato com a urease, ela acaba se transformando, ela reage com a água e transforma em outras formas de nitrogênio. A principal delas, ela se chama amônio. Mas tem um problema. Quando a ureia ela reage muito rapidamente, ela pode formar uma outra espécie de nitrogênio que se chama amônia. Note bem que são palavras muito parecidas, né? Amônio e amônia, mas quimicamente são substâncias diferentes. O amônio é um íon, então ele fica no solo e ele efetivamente ele é absorvido pelas raízes das plantas, e a amônia é um gás que ela acaba volatilizando, ela acaba sendo perdida, vai para a atmosfera e volatiliza. Então, esse é o processo conhecido como volatilização do nitrogênio e acarretam as chamadas perdas por volatilização, muito conhecidas aí pelos produtores, e que, em algumas condições, elas podem ser muito altas. Em médias, estima-se que 40% de nitrogênio aplicado na forma de ureia acaba sendo perdido para a atmosfera nesse processo de volatilização. Mas o que acontece na prática, Papes? Esse contato ou essa urease, ela trabalha de uma forma mais rápida do que o normal quando tem condição para ela? O que acontece? Isso mesmo. Em diversas condições, a atividade dessa urease acaba sendo muito rápida. Então, eu falei que forma amônio ou amônia, são palavras parecidas, mas forma uma ou forma outra, é uma pergunta que os produtores falam muito frequentemente. Forma as duas espécies. Essas duas espécies de nitrogênio estão em equilíbrio e, como você bem falou, quando essa reação acontece muito rapidamente, mais amônia, o gás, acaba se formando, né? E como a gente tem o processo no Brasil cada vez mais caminhando no sentido de utilizar o plantio direto, ou seja, o plantio em cima dos resíduos culturais da safra anterior, que carregam muita urease, então, nessas condições, existe uma quantidade muito grande de urease no solo, e isso favorece essa reação de forma mais rápida, formando mais amônia e levando a mais perdas. Se a gente pensar também em outras culturas como as pastagens, onde existe uma grande quantidade de resíduos culturais, tanto da própria pastagem, quanto também dos animais que estão pastejando e acabam urinando em cima
daquela pastagem, daquela gramínea, né, a quantidade de urease que tem no solo também é muito alta. Então, cada vez mais a gente vê condições que favorecem essa reação da transformação da ureia em amônia de forma muito rápida, favorecendo, então, a formação de gás e as perdas por volatilização. E você citou um percentual aí que me chamou a atenção, 40% de perda do que exatamente? Do potencial de transformação em alimento para a planta, é isso? Exatamente, veja só, né? Em média, um número bastante expressivo. Imagina que o produtor rural tem um investimento bastante alto no fertilizante nitrogenado e quase metade desse fertilizante não fica no solo para ser aproveitado pelas plantas. Ele é perdido, literalmente ele evapora, vai para o espaço. Isso é uma média, existem condições onde essa volatilização acontece de forma menos intensa, a gente perde menos que isso, mas existem outras situações em que as perdas podem superar os 40%. Muitos produtores acreditam que a melhor forma de aplicar ureia é depois de uma chuva, mas na realidade essa é a pior situação para a ureia, porque depois de uma chuva a quantidade de água, a quantidade de umidade que existe no solo é muito alta e você favorece mais ainda a perda por volatilização. Você já tem bastante urease no solo, tem bastante água e você forma a amônia mais rapidamente ainda. Então, realmente é uma perda expressiva. Agora, tem como evitar esse processo, essas perdas, Papes? Tem sim, existem diversas formas. Uma forma que os produtores conhecem muito são as fontes de nitrogênio, mas aqui a gente precisa tomar bastante cuidado. Uma fonte que é bastante citada como uma alternativa à ureia é o nitrato de amônio. O nitrato de amônio ele não tem as perdas por volatilização, mas ele tem uma série de outros problemas. Um dos problemas é a formação de pó, o empedramento, que torna difícil a estocagem desse produto por um tempo maior. Também existem questões de segurança, então, recentemente, em vários incidentes que a gente teve no mundo todo, inclusive no Brasil, mostraram a periculosidade do armazenamento do nitrato de amônio, que podem causar eventos até de explosão. E tem, cada vez mais, o nitrato de amônio tem sido regulado pelo Exército e colocado restrições para que você tenha uma estocagem, um transporte seguro desse material, que acabam encarecendo o seu uso e dificultando a sua estocagem. Só para confirmar, Papes, o nitrato de amônio foi o último responsável pelaquela explosão que a gente viu recentemente, né, de ampla agressividade, enfim, a gente viu imagens na televisão muito chocantes da situação lá, né? Exatamente. Não existe ainda uma confirmação, o laudo final, mas todos os indícios apontam que aquela explosão foi causada por uma reação descontrolada do nitrato de amônio que estava estocado em um daqueles armazéns no porto. Então, esse é um risco que já aconteceu casos similares no Brasil mesmo, então é um risco que existe de estocagem desse tipo de produto. Além disso, né, o nitrato de amônio não possui as perdas por volatilização, mas ele também possui perdas por outros processos. O processo de lixiviação, a gente não vai entrar nos detalhes, mas também o nitrogênio pode ser perdido com nitrato de amônio pelo processo de lixiviação. Mas a ureia é um excelente fertilizante, é uma excelente forma de nitrogênio, ele é muito bom de ser estocado, ele é muito simples e muito fácil de ser estocado e manuseado. Ele é uma forma de nitrogênio bastante concentrada, ele contém 46% de nitrogênio. E se a gente conseguir contornar o problema da volatilização, a ureia se torna o melhor fertilizante. Existem maneiras de a gente controlar essas perdas por volatilização. Uma das maneiras é a incorporação do fertilizante. A gente pode enterrar a ureia em pelo menos 10 centímetros de profundidade, porque assim a gente consegue conter a perda do gás amônia. Mas esse é um processo complicado, um processo que é trabalhoso e que custa bastante para o produtor. Então, normalmente, não é uma solução muito adotada. Existe uma segunda solução, que é a incorporação pela chuva. Isso exige que seja feita a aplicação da ureia em uma condição, em um tempo muito específico. Ele tem que ser aplicado, a ureia tem que ser aplicado imediatamente antes de uma chuva. Ou seja, depois da aplicação da ureia, no período de 24 ou no máximo 48 horas, você tem que ter uma precipitação de pelo menos 20 milímetros, o ideal seja pelo menos 40 milímetros de lâmina d'água. Isso é uma precipitação bastante significativa num curto espaço de tempo. Então, nem sempre, aliás, na maioria das vezes, não consegue acertar, né, o momento correto de aplicação dessa ureia. E se ela fica no solo
sem uma precipitação em 48 horas, você vai ter as perdas por volatilização. Então, é uma solução, mas é uma solução que depende da meteorologia, que não está fora do nosso controle. Então, não é uma solução muito conveniente. Existe uma terceira solução? Pode perguntar. Não, eu ia perguntar, eu ia fazer o seguinte questionamento. Daí que vem aí o trabalho que vocês vêm desenvolvendo e vem trazendo aí para conhecimento de todo mundo, certo? Que é a questão do inibidor de urease. Exatamente. Esse é um composto químico bastante conhecido já e muito utilizado no mundo. Então, tem mais de 20 anos de utilização mundial. Então, é uma tecnologia já comprovada que chama-se inibidor de urease. Como que ele funciona? É um aditivo que se aplica na ureia. Então, ele continua sendo ureia, mas a ureia com um aditivo dentro do grânulo. Quando esse grânulo chega ao solo, esse inibidor de urease que está lá dentro do grânulo, ele vai para o solo e inibe as moléculas de urease que estão lá no solo. Então, imagina que é um composto químico que pega uma carona com a ureia e ele vai como veículo na ureia até chegar no solo e inibe a urease. Se eu inibo a atividade da enzima urease que está no solo, lembra daquela reação da ureia se transformando em amônio? Essa reação ela acontece de forma mais lenta. Acontecendo de forma mais lenta, eu promovo a formação do amônio, que é aquela espécie que não volatiliza e fica no solo. E eu diminuo significativamente a formação do gás amônia. Dessa forma, utilizando o inibidor de urease, eu consigo reduzir as perdas por volatilização e eu tenho todas as vantagens que eu tenho da ureia, de ser uma forma concentrada de nitrogênio, de ser um fertilizante de fácil manuseio e aplicação, e eu não tenho, né, com esse produto, o problema da volatilização. Portanto, a ureia tratada com inibidor de urease passa a ser a melhor solução em termos de fornecimento de nitrogênio para a lavoura. E essa tecnologia foi desenvolvida pela Koch, pela sua empresa. Mas como é que vocês vão disponibilizar ela para o mercado, Papes? Sim, como eu falei, é uma tecnologia que já está no campo há mais de 20 anos. Então, no Brasil, a Koch colocou, através do grupo Fertipar, um produto chamado Agrotem, que é um produto que já está no mercado há 20 anos, que é o líder dos inibidores de urease, é o líder mundial. E aqui no Brasil, ele foi o aditivo do produto Super N, que a Fertipar comercializou até o começo desse ano. E a Koch, junto com a Fertipar, né, colocaram no mercado um novo produto esse ano, que é um lançamento, que chama-se Super N Pro. É a nova geração da ureia tratada com inibidor de urease e que ele contém uma inovação em termos desse aditivo. A gente desenvolveu o inibidor de urease Duromide, então é a nova geração do inibidor de urease, que ele é muito mais potente na inibição da enzima urease. E o que ele tem de diferente na composição dele? Ele é uma molécula química totalmente diferente da tecnologia anterior, que é a base de NBPT, que é o N-butil-tilfosfórico triamida. Esse produto novo, né, esse novo inibidor é o Duromide, e ele tem uma vantagem de ser muito mais estável no solo. Então, o NBPT é uma molécula já conhecida, mas ela também, sabidamente, ela não tem um tempo de vida tão alto no solo. Essa é a desvantagem dela. O desenvolvimento do Duromide, ele trouxe uma melhoria nesse sentido, de que essa molécula é muito mais estável no solo e ela vai estender a janela de proteção da ureia no solo por muito mais tempo. Então, a gente consegue que essa reação química que a gente comentou, né, da conversão da ureia, ela seja mantida de forma lenta por mais tempo, de modo que a ureia fique protegida e a gente tenha a redução das perdas por volatilização por um tempo maior. Mas serve para qualquer tipo de solo, Papes? Qualquer tipo de solo. Tem solos que são mais propensos à volatilização, solos que são menos propensos, mas todos eles apresentam esse problema da volatilização da amônia. Então, para todos os solos, né, o Super N Pro vai trazer um benefício da redução dessas perdas e manter o nitrogênio, o investimento que o produtor fez, né, vai ser mantido no solo para aproveitamento das plantas. E como é que acontece a utilização desse aditivo? Então, esse aditivo ele é colocado pelos misturadores, pelo fabricante de fertilizante. Então, no nosso caso, né, o nosso parceiro é o Grupo Fertipar, que está presente no Brasil todo. Então, eles, na produção do fertilizante, eles colocam ali nos equipamentos deles esse aditivo.
Então, o Super N Pro, que é o produto que vai estar disponível para uso pelos produtores, ele já é um produto pronto para uso. O produtor não precisa se preocupar em comprar um aditivo e aplicar um aditivo separado. Ele compra o Super N Pro, que já tem a ureia e tem o aditivo dentro do grânulo. Então, é muito mais conveniente para os produtores que ele pode fertilizar, né, os solos da maneira que eles já conhecem e vai ter uma ureia com essa proteção contra as perdas já dentro do grânulo. Você falou de um processo mais lento de transformação, enfim, de disponibilização do fertilizante para a planta. Isso implica em maior produtividade, no final das contas? Exatamente. Você imagina, então, que o produtor tem uma recomendação de adubação nitrogenada, vai colocar aquela quantidade no solo e, como a gente não tem as perdas por volatilização, a quantidade correta, a quantidade certa de nitrogênio vai estar no solo disponível para as plantas. Se as plantas recebem a quantidade correta do nutriente, elas vão se desenvolver melhor, vão expressar mais o seu potencial genético e chegar mais próximo do pico de produtividade dela. Com isso, com as plantas mais bem nutridas, a gente espera um aumento de produtividade. E é o que a gente tem visto em inúmeros testes que a gente tem feito no Brasil todo, através de renomadas instituições de pesquisa. O Super N Pro, que é o novo produto, né, a nova geração aí, do produto, já está disponível para o produtor? Já está desde o início do ano disponível no mercado. Então, todas as regiões do Brasil podem contar com esse produto através das subsidiárias do Grupo Fertipar. Muito bem. E como é que é a questão da armazenagem? Como é que é o produto fisicamente? Enfim, algum cuidado especial, Papes? Fisicamente, ele é igual à ureia, tem uma única diferença da cor. A gente coloca um corante no produto para que a gente consiga diferenciar o produto que já recebeu o tratamento daquela ureia que não foi tratada. Isso é uma segurança que existe para evitar que exista mistura de produtos no armazém. Então, fisicamente, o produto é um grânulo verde e se comporta igual à ureia em termos de armazenagem. Então, ele pode ser armazenado tranquilamente por um maior período de tempo. Ele tem muito pouco problema de empedramento e de pó e muito mais fácil de ser manuseado do que as outras formas de nitrogênio, como o nitrato de amônio. Agora, onde e em qual cultura esse produto pode ser utilizado, Papes? Esse produto pode ser utilizado em todas as culturas que demandam nitrogênio, naquelas onde você pode aplicar a ureia. Então, ao invés de ureia, você pode substituir essa ureia pelo Super N Pro. Ele é uma aplicação bastante simples, né? Todos os produtores já estão acostumados à aplicação com ureia. E aqui eu convido todos aqueles produtores, né, que utilizam nitrato de amônio há bastante tempo, já notadamente produtores de café e de cana-de-açúcar, principalmente no estado de São Paulo e no sul de Minas, são muito adeptos à utilização do nitrato de amônio. E eu convido a todos esses produtores para que eles testem, que eles provem, né, o Super N Pro como um substituto ao nitrato de amônio, com as vantagens de você ter um produto mais concentrado, né, vai ter uma aplicação mais rápida, uma quantidade menor de fertilizante aplicado e muito mais fácil de ser armazenado. E na prática, como é que são esses resultados aí, principalmente quando a gente fala de redução de perdas? Na redução de perdas é muito claro, a gente fez uma quantidade grande de testes já em várias instituições de pesquisa e a gente consegue, em média, mostrar uma redução de 25% nessas perdas por volatilização comparado com a tecnologia anterior, que é o Super N com o Agrotem. O Super N Agrotem já era um produto líder de mercado, era um produto já consagrado mundialmente com resultados excelentes. E com essa nova tecnologia, que é o Super N Pro com o Duromide, com o inibidor de urease Duromide, a gente conseguiu mostrar uma redução de 25% em relação ao líder de mercado já. Então, é uma redução significativa nessas perdas por volatilização. E o que isso significa em produtividade, Pato? Um outro comentário antes, se a gente comparar com a ureia, essa redução das perdas é superior a 50%. Então, a gente mantém grande parte desse nitrogênio no solo para as plantas e a gente consegue aumentar a produtividade. A gente fez já testes com milho, testes com arroz, testes com pastagens e que mostram um aumento significativo de produtividade comparado com a adubação com ureia. Esse aumento de produtividade eles variam muito, dependendo do tipo de solo, dependendo da região, da precipitação, mas a gente tem visto um aumento bastante consistente na produtividade
e nos mais variados locais onde a gente tem testado. Mas dá para ter um número aí? Só para ter uma ideia, né, em termos de milho, a gente tem visto 5 sacas por hectare, 7 sacas por hectare, em relação à tecnologia anterior, a tecnologia do Super N. Então, já era uma tecnologia boa, considerada excelente pelos produtores, e a gente conseguiu produtividades ainda maiores, né, 5, 7 sacas por hectare, em relação a essa nossa tecnologia anterior. Se a gente comparar, então, com a aplicação de ureia branca, esses resultados vão ser muito superiores. E as pesquisas estão continuando, né? Pelo que eu vi, pelo que eu li, a Unesp está envolvida nessa pesquisa, a Universidade Federal de Pelotas também. Exato, Universidade Federal de Pelotas, Fundação Procafé, em Minas Gerais. A gente tem a Exalc trabalhando agora também com a gente. Só para citar algumas instituições que estão realizando nesse momento já estudos com a nossa segunda safra, né, com o Super N Pro. Muito bom. Meu caro, tem toda a questão ambiental envolvida também. Aliás, o produtor brasileiro está sendo foco dessa questão da sustentabilidade, de utilizar produtos cada vez mais sustentáveis. Como é que é essa relação aí com o meio ambiente? Muito bom. A gente tem uma relação já direta. Se a gente consegue reduzir as perdas por volatilização, significa que a gente está tendo menos emissões para a atmosfera, emissões de amônia. Então, essa já é uma relação direta. Utilizando o Super N Pro em relação à ureia, você vai ter já uma menor emissão de gases para a atmosfera. Mas, além disso, se a gente considerar todo o processo produtivo, tanto da ureia, quanto do nitrato de amônio, quanto do Super N Pro, o Super N Pro ele vai ter uma pegada de carbono, né, uma intensidade de carbono muito menor do que a ureia e que do nitrato de amônio, se a gente considerar todo esse processo. Não só as perdas no campo por volatilização, mas também todas as emissões, né, intensidade de carbono no processo produtivo do fertilizante. Além disso, a gente também tem o melhor aproveitamento do nitrogênio, então a gente está usando melhor os recursos que o mundo produz para que seja produzido mais alimento. Se a gente deixa as plantas mais bem nutridas, elas se expressam melhor e produzem mais. E com isso, no final, o que a gente está fazendo com a mesma área de produção, com os mesmos hectares, a gente está colocando mais comida na mesa do brasileiro, mais comida na mesa dos seres humanos. Então, esse é o melhor aproveitamento dos recursos que a gente tem disponível para poder nutrir a população com o menor uso da área. Além disso, se a gente considerar também todos esses planos que estão sendo feitos para focar nos recursos renováveis, entre eles a gente pode citar o RenovaBio na cana-de-açúcar, essa tecnologia ela é totalmente alinhada com isso, porque se eu consigo mostrar que a aplicação do Super N Pro vai reduzir essa intensidade de carbono, a pegada de carbono, isso no fundo resulta em um maior benefício para, por exemplo, a produção de cana-de-açúcar. Eu consigo demonstrar, então, que eu uso menos emissões de carbono, tenho menos intensidade de carbono para produzir esse meu combustível, que é o coetanol, que já é tido já como um combustível já muito melhor em termos de benefício ao meio ambiente comparado com combustíveis fósseis. Muito bem. Então, na hora de procurar um fertilizante, na hora de buscar principalmente uma ureia, é importante saber se tem essa tecnologia de diluição aí da urease, certo? Exatamente. Procure, então, pedir a ureia tratada com o Duromide. Então, a marca comercial, né, do Grupo Fertipar é o Super N Pro. Então, quando você compra o Super N Pro, você já tem a ureia tratada com a melhor tecnologia de inibição de urease para que você possa reduzir essas perdas por volatilização e aproveitar melhor o nitrogênio para as plantas. No seu comentário anterior, se você também me permite uma outra nota importante, né? Boa parte do café brasileiro também é exportado para a Europa. A Europa é uma região que valoriza muito, né, a redução da pegada de carbono, da intensidade de carbono. Então, também é um outro aspecto que os cafeicultores brasileiros podem explorar, mostrando que eles podem utilizar nas lavouras um fertilizante com menor pegada de carbono e que, com isso, eles têm um produto que vai ter uma maior atratividade para o mercado europeu. Ou seja, argumentos que também vão ajudar na comercialização do final das contas, Pax. Exatamente. Os cafeicultores podem conseguir um prêmio em relação aos grãos vendidos pela Europa, demonstrando que toda a produção foi feita
visando uma redução na pegada de carbono. Muito bem. Agora, está todo mundo pronto para atender uma demanda crescente? Qual a expectativa de vocês com o novo produto? Enfim, como é que funciona essa parceria da Coke com a Fertipar? Perfeito. A Coke é um grupo americano, está baseado no estado do Kansas, nos Estados Unidos, né? E ele tem uma série de diferentes negócios, é a maior empresa privada dos Estados Unidos. Entre os nossos negócios, a gente está no mercado de fertilizante, tanto nas commodities, como também nos fertilizantes especiais. Dentro dessa linha, a gente tem esses inibidores de urease, e o nosso parceiro aqui no Brasil é o Grupo Fertipar, já é um parceiro de longa data, já estamos já com o Grupo Fertipar há 20 anos, e anteriormente com a tecnologia Agrotem, e agora com essa nova tecnologia, o Duromide. Então é um trabalho em conjunto de colocar o Super N Pro no mercado, trazendo para o Grupo Fertipar o que tem de melhor em relação à tecnologia de inibição de urease. O Grupo Fertipar é um dos maiores produtores de fertilizantes no Brasil. Eles têm inúmeras plantas espalhadas pelo Brasil todo, e dessa forma eles podem suprir, né, com fertilizantes, todos os estados brasileiros. E inclusive com o Super N Pro. Então, todas as plantas estão habilitadas a produzir o Super N Pro, de modo que todos os produtores do Brasil podem ter acesso a essa tecnologia, buscando no seu próprio estado um revendedor do Grupo Fertipar. E é importante também destacar todo o engajamento de atividades sociais, ligadas às atividades sociais, enfim, a preocupação não só com o ambiente, não só com a produção, mas também com o social, né, Paps? Exatamente. Nos orgulha muito essa parceria com o Grupo Fertipar, primeiro por ser um grupo 100% brasileiro, é um grupo que está investindo aqui no nosso país, e cada vez mais eles estão expandindo. Então, em breve teremos uma nova planta em Sinop, e é um grupo que se preocupa também em ajudar as comunidades onde eles estão inseridos, né? Então, tem muito trabalho social, de ajuda a hospitais, ajuda de instituições de caridade, e também em todas as regiões onde eles têm as fábricas e a atuação industrial, né? Eles têm muito cuidado com as comunidades e está trazendo benefícios sociais ali àquelas cidades onde eles atuam. Muito bem. Então, para saber mais, para entender mais aonde você pode encontrar o produto e principalmente para evitar perdas e transformar isso em produtividade, em resultado na sua atividade, você pode entrar em contato através do site, certo, Paps? Tem um site Exatamente. Aqui que é o www.fertipar.com.br. Exatamente. Nesse site vocês vão poder ter o acesso aos contatos em cada estado, para conseguir encontrar o revendedor ou a cooperativa que pode trazer o Super N Pro para cada um dos produtores brasileiros. Muito bem. E o que mais me chamou a atenção dessa nossa conversa, Paps, foi principalmente quando você falou que tem produtor que está perdendo dinheiro sem saber, né, no final das contas, né? Exatamente. Essas perdas são bastante expressivas e é fundamental a gente ter conhecimento da ciência, né? Todos os produtos da Coke e os produtos que a gente tem desenvolvidos com o Grupo Fertipar são todos baseados em ciência. Não são evidências, né? A gente tem realmente evidências circunstanciais, quer dizer, são evidências científicas que são testadas e comprovadas ao longo de vários anos. Existe um investimento muito grande das duas empresas para que a gente tenha certeza de como os produtos funcionam e dos benefícios que vão trazer. Então, para os produtores rurais é importante ter essas conversas como a gente está tendo hoje, que eles busquem cada vez mais informações a respeito de como se comportam os produtos que eles utilizam no campo e buscar entender se esse produto tem comprovação científica, né? Se foram testados por instituições sérias, instituições brasileiras e que comprovaram a eficiência do produto. É isso que a gente busca. A gente busca trazer essas informações para os produtores através desses bate-papos como a gente está tendo hoje, através das mídias sociais, através de projetos de pesquisas e artigos, de modo que os produtores sejam muito bem informados e entendam onde eles podem melhorar na sua produção, na sua lavoura,
reduzir as suas perdas e aumentar as suas produtividades. Muito legal. Foi um bate-papo bastante técnico, mas como o Papes disse, quanto mais você conhece o processo, né, de transformação ali daquele elemento em produtividade, em resultado na sua fazenda, mais você procura fazer a coisa certa e mais resultados você obtém no final das contas. Meu caro Antônio Carlos Papes, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar falando dessas questões, de estar pontuando esses detalhes aí, principalmente para o produtor entender todos os processos de transformação na propriedade dele. E parabéns pelo trabalho aí, principalmente pelo empenho de trazer produtos que vão agregar valor aí no final das contas. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer participar desse bate-papo hoje e obrigado a todos os ouvintes. Quer fazer alguma consideração, aproveitar, fazer alguma colocação final aí, Papes? Fique à vontade. Bom, perfeito. A gente realmente tem o prazer de estar trazendo uma novidade, né, para o mercado, depois de 20 anos, uma novidade nesse sentido. E podem esperar mais aqui dessa parceria da Coke com o Grupo Fertipar. A gente já está pensando em novas tecnologias, em trazer mais novidades para o mercado. Então, sempre a gente consegue tá pesquisando produtos novos com esse objetivo que você comentou. A gente quer realmente aumentar a produtividade, aproveitar melhor as nossas terras e tornar o Brasil cada vez mais uma potência no agronegócio e também um principal país em estar trazendo alimentos para a população mundial. Legal. Meu caro, muito obrigado, viu? Volte sempre. Muito obrigado. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tá aí Antônio Carlos Papes mostrando para a gente como funciona o processo de absorção, principalmente do nitrogênio no solo, com destaque aí para transformação da ureia e como a ação dos produtos biológicos que estão ali no solo podem acelerar e disponibilizar de forma errada essa ureia para a planta. Enfim, você utilizando, portanto, um inibidor do chamado processo de urease, você acaba tendo aí um resultado melhor, uma disponibilidade melhor de ureia para a planta e, consequentemente, um resultado melhor na sua produção, na sua produtividade. Dica muito legal essa, fique com essa informação e entenda mais o que significa isso para o dia a dia da sua propriedade. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.